Ao longo dos anos, muitos erros financeiros foram observados, mas poucos passam tão despercebidos quanto aqueles feitos dentro de casa. Móveis e decoração costumam ser tratados como detalhes, algo pequeno, quase irrelevante. Porém, quando analisados no longo prazo, esses gastos revelam um padrão claro. Pequenas decisões, repetidas com frequência, criam grandes consequências. E quase sempre, essas consequências não são percebidas no momento da compra. Ambientes novos costumam ser associados a progresso. Um sofá novo, uma mesa maior, uma decoração mais moderna passam a sensação de avanço. A mente interpreta essas mudanças como crescimento. Entretanto, crescimento financeiro raramente acontece dessa forma. Móveis novos não produzem renda. Decoração não gera fluxo de caixa. Ainda assim, dinheiro real é trocado por itens que começam a perder valor no instante em que entram pela porta. Grande parte desses gastos não acontece de forma planejada. Eles surgem de maneira emocional. A comparação com outras pessoas, a exposição constante em redes sociais e a ideia de que sucesso precisa ser visível influenciam decisões silenciosamente. Poucas pessoas compram móveis pensando em status de forma consciente, mas a busca por aprovação costuma estar presente. O desejo de mostrar que agora deu certo acaba guiando escolhas que não foram analisadas com calma. Outro fator raramente considerado é a soma dos custos invisíveis. Um móvel isolado parece acessível, uma peça de decoração parece inofensiva. Porém, quando várias compras são feitas ao longo do ano, o impacto se acumula. Parcelamentos facilitam ainda mais esse comportamento. O pagamento mensal diluído cria a ilusão de controle, enquanto o custo total cresce. Juros e depreciação trabalham juntos contra quem consome dessa forma. Ao observar esse padrão repetidamente, algo se torna evidente. O problema não está em conforto ou funcionalidade. O problema está no excesso, na troca constante e na compra impulsiva. Ambientes são renovados antes de serem utilizados por completo. Objetos são substituídos antes de entregarem valor real. Capital que poderia ser direcionado a investimentos acaba preso em bens que não crescem. Existe uma diferença importante entre melhorar a qualidade de vida e buscar validação externa. Quando decisões são tomadas para agradar o próprio ego ou atender expectativas alheias, o custo costuma ser alto. Esse custo não aparece apenas no extrato bancário, ele aparece na falta de capital disponível, na ausência de investimentos consistentes e na dependência contínua da renda mensal. Ao longo do tempo, foi aprendido que liberdade financeira nasce da simplicidade. Menos coisas exigem menos manutenção, menos substituição e menos preocupação. Quando móveis são escolhidos pela função e não pela aparência, o dinheiro começa a sobrar, e dinheiro que sobra pode ser investido. Investimentos com tempo suficiente criam independência. Muitos acreditam que enriquecer está ligado a adicionar mais coisas à sua vida. Na prática, enriquecer está ligado a evitar perdas desnecessárias. Móveis e decoração novos parecem inofensivos, mas representam uma das formas mais comuns de fasamento financeiro. Quando essa diferença é compreendida, uma mudança de mentalidade começa. A casa deixa de ser uma vitrine, ela passa a ser um suporte para uma estratégia maior, uma estratégia que prioriza o futuro em vez da aparência imediata. Quando o tema é móveis e decoração, o impacto financeiro costuma ser subestimado, porque não acontece de uma só vez. Diferente de uma casa ou de um carro, esses gastos são fragmentados. Um item hoje, outro no mês seguinte, mais um em uma promoção futura. Cada decisão parece pequena, porém, quando observadas em conjunto, elas revelam um padrão de consumo constante. Esse padrão consome capital de forma silenciosa e contínua. A depreciação começa imediatamente. Um móvel novo perde valor assim que é usado. Decoração segue a mesma lógica. Tendências mudam rápido. O que hoje parece moderno, em pouco tempo passa a ser visto como ultrapassado. Essa dinâmica estimula a substituição frequente. Quanto mais rápido algo envelhece visualmente,
maior é a chance de uma nova compra. O ciclo se repete. O dinheiro sai, o valor não retorna. O financiamento amplia esse efeito. Parcelas pequenas reduzem a dor imediata da compra. A mente interpreta o compromisso como leve. No entanto, várias parcelas coexistem. Quando somadas, elas comprometem parte relevante da renda mensal. Juros entram no cálculo sem serem percebidos. O custo final se distancia ainda mais do valor real do produto. O que parecia conforto se transforma em obrigação recorrente. Grande parte dessas decisões não é racional. Elas são emocionais. Ambientes organizados e bem decorados transmitem status. Status gera sensação de pertencimento. Essa sensação é buscada de forma automática. Redes sociais intensificam esse processo. Casas perfeitas são exibidas como sinal de sucesso. Pouco se fala sobre o custo financeiro por trás dessas imagens. A comparação acontece. A compra segue. O impacto aparece depois. Ao longo dos anos, foi observado que a busca por aprovação visual raramente traz satisfação duradoura. O prazer da compra é curto. A adaptação acontece rápido. Logo, algo novo passa a ser desejado. Esse mecanismo psicológico é conhecido. Ele não foi criado para gerar riqueza. Ele foi criado para estimular consumo. Quando esse ciclo não é interrompido, a capacidade de investir é reduzida. Enquanto isso, uma alternativa simples costuma ser ignorada. Móveis usados, funcionais e bem escolhidos cumprem o mesmo papel. Eles oferecem conforto sem exigir capital excessivo. Poucos itens, escolhidos com critério, reduzem a necessidade de substituição constante. Funcionalidade supera a aparência. Quando essa lógica é aplicada, o caixa começa a se fortalecer. A diferença entre comprar novo e comprar usado não é apenas estética. Ela é financeira e temporal. O dinheiro economizado não desaparece, ele pode ser investido. Investimentos, ao longo do tempo, crescem. Esse crescimento cria liberdade. Liberdade para escolher onde morar, como trabalhar e quando parar. Cada valor não gasto em consumo impulsivo se transforma em opção futura. Charlie Munger sempre destacou que evitar erros óbvios é mais importante do que buscar decisões geniais. Gastar excessivamente com itens que não produzem valor é um desses erros. Ele não destrói o equívoco de forma imediata, ele o impede de nascer. Quando o capital é direcionado para coisas que não crescem, o progresso é atrasado. A casa deve ser um ambiente de suporte, não um centro de gastos constantes. Quando móveis são tratados como ferramentas e não como símbolos, a relação com o dinheiro muda. Menos compras geram menos pressão financeira. Menos pressão cria mais clareza mental. Com clareza, decisões melhores são tomadas. Esse processo não é rápido, mas é consistente. E consistência é o que sustenta qualquer estratégia de longo prazo. Ao observar decisões financeiras ao longo de décadas, um padrão consistente se repete. A maioria das pessoas não perde dinheiro em grandes erros isolados. Ela perde em pequenas escolhas contínuas. Móveis e decoração novos fazem parte desse grupo. Eles raramente são vistos como ameaça à riqueza, mas atuam como vazamentos constantes de capital. Vazamentos não afundam um barco de imediato, eles o fazem lentamente. Quando esses gastos são normalizados, a atenção deixa de ser direcionada ao que realmente constrói patrimônio. O foco passa a ser o conforto imediato e a aparência externa. Esse foco é reforçado por estímulos visuais constantes. Ambientes perfeitos são exibidos como sinal de progresso. Pouco se discute o custo invisível por trás dessas imagens. A mente aprende a associar sucesso à estética, não à estabilidade. A compra emocional, motivada por status e aprovação, tende a ser racionalizada depois. Sempre existe uma justificativa. Merecimento, recompensa, promoção ou necessidade são usadas como argumento. No entanto, quando analisadas com frieza, muitas dessas compras não eram urgentes, elas apenas preencheram um desejo momentâneo. O problema não está no desejo,
está na frequência com que ele é atendido sem critério. A alternativa não exige sacrifício extremo, ela exige consciência. Móveis usados, poucos e funcionais, entregam o mesmo conforto básico. Eles não impressionam visitantes, mas preservam capital. Capital preservado mantém opções abertas. Opções são mais valiosas do que objetos. Um ambiente simples reduz a pressão por atualização constante. Quando menos coisas precisam ser substituídas, menos dinheiro precisa ser gasto. A diferença financeira entre consumir por aparência e consumir por função é significativa no longo prazo. Esse dinheiro economizado, quando investido, passa a trabalhar de forma silenciosa. Juros compostos não exigem atenção diária, eles crescem com o tempo. Esse crescimento não é visível no curto prazo, mas se torna decisivo em décadas. A liberdade financeira nasce exatamente dessa diferença acumulada. Charlie Munger sempre destacou que a vida financeira melhora quando erros óbvios são evitados. Gastar regularmente com itens que não produzem valor é um erro previsível. Ele não gera dor imediata, mas cria atraso contínuo. Cada valor direcionado ao consumo impulsivo é um valor que deixa de ser investido. Cada ano sem investimento é um ano que não pode ser recuperado. A casa deve apoiar a estratégia financeira, não competir com ela. Quando o ambiente doméstico é tratado como extensão do ego, ele se torna caro. Quando é tratado como espaço funcional, ele se torna eficiente. Eficiência financeira não é sobre viver mal, é sobre viver abaixo do limite máximo. Essa diferença cria margem. Margem reduz estresse. Menos estresse melhora decisões. A verdadeira sensação de progresso não vem de móveis novos. Ela vem da segurança de saber que o futuro está sendo construído. Essa segurança cresce quando o caixa aumenta e os investimentos se acumulam. Ela não é exibida, mas é sentida. Com o tempo, ela se torna mais valiosa do que qualquer objeto dentro de casa. Enriquecer devagar exige renunciar a algumas validações imediatas. Permanecer rico exige manter essa disciplina quando a renda aumenta. Móveis e decoração não precisam acompanhar cada avanço financeiro. Quando essa escolha é feita, a diferença investida se transforma em liberdade. E liberdade, no longo prazo, é o ativo mais importante que pode ser construído.